Como ter um visual em que ele corresponde à variação de resultado? Ou seja, veja que nessa situação nós temos um resultado e se nós alterarmos aqui, ele nos traz já o resultado. Nós alteramos em porcentagem e ele nos trouxe o resultado de forma automática. Também, quando a gente passa o mouse em cima, ele já traz o produto mais vendido através de uma dica de ferramenta com foto. E é isso que a gente vai aprender nesse vídeo. Então, vem comigo, vamos entender como que a gente desenvolve um visual assim. Então, o que a gente vai fazer é para não passar pelo tipo de situação em que, por exemplo, tá em uma reunião, por exemplo, está apresentando informação, e aí os resultados são esses, por exemplo. Aí alguém pergunta lá, mas então quanto que falta? Quantos por cento a gente precisa para atingir determinada situação? Aí a pessoa que está apresentando se quebra, né? Porque aí ela tem que ir calcular aqui no manual, aí fica o resultado e ela não tem certeza da informação. Então, o que a gente vai fazer aqui é para não ter esse tipo de situação, porque nós vamos inserir um botão em que a gente altera o botão, como eu estou alterando aqui o da data, e ele traz a resposta em porcentagem, quanto que vai alterar no resultado. É isso que a gente quer. Então, ó, por exemplo, aqui, primeiro trimestre do ano, não atingiu. Vendedora de destaque foi essa, a pessoa que mais vendeu. Mas, ó, a empresa ficou fora do resultado esperado. Por exemplo, aqui nós temos um indicador, né, que a meta era essa, mas olha lá onde ficou o resultado. O resultado, então, foi esse e olha lá a informação. Então, o que a gente quer? Nós vamos criar aqui um parâmetro, para que a gente tenha um botão que a gente possa deslocar aqui, tipo esse aqui, em porcentagem, e tenhamos o resultado. Então, vamos lá, como que a gente faz isso? Isso é feito através aqui da guia modelagem. Nós vamos inserir um novo parâmetro. E é bastante simples de desenvolver esse parâmetro. Olha lá. Então, vou clicar aqui e ele vai abrir aqui essa janela. Parâmetro de hipótese, que é a condição e se que a gente vai criar. Então, aqui nesse nome parâmetro, nós vamos aqui nesse nome parâmetro dar o nome aqui de variável, porque a gente quer inserir a informação dessa variação. Então, a variável porcentagem, variável faturamento, vamos colocar, né? Variável faturamento. Aqui, no tipo de dados, coloca decimal. Por quê? Porque a gente quer variar em casas decimais, né? 0,5%, enfim, a gente quer ter casas decimais, né? Não é um número inteiro. O número mínimo, qual que a gente vai colocar? Vamos colocar -1. O que significa esse -1? Se a gente diminuir a porcentagem, a gente precisa ter um número negativo. Então, -1 seria menos 100% no caso, né? Coloca aqui em número, mas lá no botão vai ficar em porcentagem, porque a gente vai fazer essa alteração. O máximo, então, é 1. Então, a gente quer variar de menos 100% até 100%. O incremento, o que é esse incremento aqui, ó? Veja que aqui tem um incremento. O que é esse incremento? É de quanto em quanto a gente quer variar essa porcentagem. A gente quer saber, por exemplo, lá, eu quero variar de 5 em 5%, ou quero variar de 1 em 1%, ou de 2 em 2%, quanto que é? Vamos colocar aqui, nesse caso, por exemplo, de 5 em 5%. Então, vai ser, lembrando, aqui coloca em número, né? Não é em porcentagem. Você coloca a informação aqui em número e lá depois a gente faz uma formatação na coluna para ter em porcentagem. Então aqui 5% seria 0,05. Veja que aqui se colocar vírgula aqui não vai dar certo, tem que ser ponto, tá? Então, ó, tô teclando na vírgula aqui, ó, não funciona, tem que ser ponto. Então 0,05, ok? E o padrão aqui 0. E aí, clique em OK. E veja que ele vai criar uma nova tabela aqui. E nessa tabela, nós vamos formatar. Ó, criou aqui, ó, variável FAT. Aqui, ó, vou fechar as outras. E tá aqui, é essa tabela. E aí ele já inseriu aqui, então, esse botão para a gente fazer a variação. Vamos agora formatar ele. Vamos colocar ele aqui em cima.
Vamos formatar ele nesse dashboard que eu já tenho aqui. Vamos colocar ele em 0. Só que olha só o que está acontecendo. Eu estou fazendo a variação aqui e não está alterando nada. Veja só, não está alterando nada. Estou correndo o botão para lá, o botão para cá e não está acontecendo nada. Só que veja só, nós apenas criamos esse teste de hipótese, né? Algumas pessoas chamam isso de input, né? A gente quer imputar uma informação. Por que não está alterando ainda? Porque nós não colocamos ele na nossa medida. O que é a medida? Por exemplo, aqui nesse visual, nós temos uma variável de faturamento total, que eu já tinha aqui, e uma medida, né, de faturamento total e uma medida de meta. Mas o que a gente precisa fazer agora é fazer com que essa variável que a gente criou, ela atue nesse visual aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essa variável que nós criamos agora e fazer com que essa medida da variável tenha impacto dentro da informação que nós queremos. Que nesse caso nós vamos colocar aqui. Então, beleza, vamos fazer isso. Como que a gente vai fazer? Vamos primeiro formatar. Veja que o nosso visual aqui, ele está, olha lá, ele está em número decimal. Como que a gente faz para colocar ele em porcentagem? A gente vai lá, clica na coluna, né? Então, coloquei a coluna e formatei ela lá para porcentagem aqui, ó. Pronto, 2 casas decimais. E agora, ó, vamos colocar ele aqui em 0, porque não está em 0. E pronto, beleza. A nossa medida, a mesma coisa, vamos colocar ela em porcentagem e agora é que a gente precisa fazer essa alteração, né? Vamos lá então. Aqui eu tenho uma medida de faturamento e essa medida ela está apenas somando a quantidade, vezes o preço do produto, ok? Eu vou pegar essa medida agora e vou criar outra medida. Então, olha lá, vou fechar aqui, vou criar uma outra medida, estou abrindo aqui na guia modelo para mostrar como que foi feito essa medida. Então, estou na base de vendas aqui, nova medida, e o que vai ser feito aqui? Ó, vamos colocar o nome como variável faturamento. Eu preciso fazer uma multiplicação da quantidade vendida vezes o preço do produto, ok? Só que, ó, eu já tenho uma medida com essa soma aqui. Eu já tenho uma medida com essa soma dessa quantidade de vendas. E o meu valor do produto está em outra tabela. Olha lá, está lá na tabela produto. Aqui está o valor, que é o preço de venda, e aqui o custo de venda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida que eu já tenho, que está na tabela vendas, eu já tenho uma medida, somando essa quantidade, e vou multiplicar pelo preço do produto que está na outra tabela. Então, olha lá. E aí, ao final, após fazer essa multiplicação, eu preciso inserir, então, essa informação da variável, que é quando vai ocorrer o deslocamento de porcentagem, para menos ou para mais. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Vamos criar aqui uma nova medida. Nessa medida, eu vou dar o nome de var faturamento. E o que eu preciso, então, para fazer essa multiplicação, eu preciso respeitar o contexto de linha. Então, para respeitar esse contexto de linha, vou utilizar a SumX. E a SumX, a primeira coisa que ela me pede é a tabela. Qual que é a tabela? Eu vou pegar a tabela produto. E na tabela produto, eu quero fazer então a multiplicação do preço
que está aqui, ó, preço da tabela produto, vezes a medida que eu já tenho com a informação aqui da quantidade de pedido. Então, QTE está o nome daquela medida, aqui ela, selecionei, fechei. E agora eu preciso então fazer uma multiplicação vezes essa porcentagem. Como que eu faço isso? Após então essa medida feita, eu vou fazer vezes, abre parênteses, aqui é uma situação matemática, mas é 1 mais a porcentagem, né? Esse 1, no caso, já é o resultado, o 100%, né? Mais o que eu quero incrementar, digamos assim, de porcentagem. Pode ser incrementar ou diminuir, né, na verdade, porque pode ser menos 10% ou mais 10%. O que nós temos que colocar aqui após esse 1 é a variável. Então, qual que é a variável? Olha aqui onde está ela, que é a medida. Tem que colocar sempre a medida aqui nesse caso, tá? Porque, ó, quando a gente cria lá, ele cria dentro da variável, ele cria uma coluna. Aqui nessa tabelinha que nós desenvolvemos lá do parâmetro, ele cria uma coluna e uma medida. O que tem que ser inserido aqui é a medida. Tá lá a medida, selecionei ela, fechei parênteses, Enter, e veja só, o que eu estava, ó, renomear a medida, essa medida já existe, eu deixei com o mesmo nome. Vou fazer a correção aqui, vamos dar um nome a ela de variável faturamento. Vou colocar o nome por inteiro aqui. Renomeei, Enter, e olha lá. O que eu estava explicando é isso aqui, ó. Veja que tem uma coluna e tem a medida. Então, essa medida aqui é a que nós inserimos lá na nossa variável faturamento. Ok? O que a gente precisa fazer agora? Vamos inserir, então, essa medida aqui no nosso visual. Porque, até o momento, a gente... E vamos formatar esse visual aqui também, né? Vamos desligar essa tela de fundo aqui. Vamos desligar esse cabeçalho. Vamos colocar aqui, para ele ficar com a descrição de números aqui que está em preto, ó. Vamos colocar essa informação aqui em branco. Vamos lá, controle, entradas numéricas, em branco. Veja que agora o número ficou em branco lá. E também aqui, controle de seleção, vamos colocar em branco, que é esse aqui, ó. Beleza. Então, agora, quando a gente desloca aqui, veja que não está acontecendo nada. Por quê? Porque nós ainda não declaramos essa informação. Nós não declaramos ainda. Enquanto eu estou alterando aqui, não está alterando em nada nos resultados. Agora a gente vai, então, inserir aqui, nesse visual, aquela medida. A medida que eu tenho aqui é a faturamento total. Eu vou tirar esse faturamento total aqui e vou inserir a variável faturamento aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. Agora, quando eu altero aqui a informação, veja que também altera o resultado. Então, olha lá, veja só, alterou o resultado. O resultado é esse de baixo, esse aqui é a meta, ok? Olha só, no primeiro trimestre, então, por exemplo, nessa situação aqui, no primeiro trimestre, veja só, primeiro trimestre, melhor vendedora, só que a empresa não atingiu o resultado. A empresa não atingiu a meta. Ah, mas, e aí é que vem a pergunta, né? Quanto que falta para atingir, então, o resultado? Cara, simplesmente, a gente não tem que ficar fazendo aqueles cálculos malucos lá e ainda responder uma informação sem ter certeza. Simplesmente vai lá e desloca no botão e ele já calcula. Ó, se a gente incrementar 20% no faturamento, ainda não atinge a meta. Vamos colocar 35% aqui. Ah, se for 35% ainda não. Se for 45%. Cara, se bater 45%, a gente fecha a meta. E aí pode estourar a champanhe. Com 40% já fecha o resultado. Então veja só, muito simples, apenas alterando aqui no botão. Não tem aquela situação lá de estar numa reunião, aí alguém pergunta, tá, mas e quantos por cento falta então? Como que a gente vai fazer? Aí o cara vai para a calculadora. Enfim. Agora, veja só, a gente pode ainda fazer algumas melhorias aqui nesse visual. Veja que a gente está filtrando, ó. Eu estou aqui com esse visual selecionado. No geral, a melhor vendedora
foi a Gabriele. Mas no primeiro trimestre, então foi a Ana. Só que olha lá, a gente tem aqui os produtos, ó. Aqui a quantidade de produto mais vendidas. Inclusive, essa descrição aqui não está adequada, né? Eu vou melhorar isso aqui, ó. Título. Vou selecionar aqui o visual, título. Vamos colocar aqui produto mais vendido. Pronto. Agora sim, melhorou. Deixar claro, né? O usuário final tem que ter uma informação clara, porque senão ele vai te questionar do que se refere aquilo. Então, olha lá. No primeiro trimestre, a melhor vendedora foi a Ana, a empresa não atingiu o resultado, só que veja só, não está legal a forma como esse visual aqui está fazendo o filtro. Veja que ele está só realçando o filtro, ele não está de fato filtrando a informação. Veja que ele mudou um pouco a cor aqui, ó. Agora, como que a gente faz essa alteração? Isso aqui está relacionado à interação dos visuais. Como que a gente pode alterar a interação dos visuais? Para que esse visual aqui, de alguma forma, filtre dentro desse visual aqui. Olha lá, a gente tem vários tipos de interação dos visuais. E a gente altera isso aqui através desse botão, ó. Lá em formato, clica lá em formato e editar. E aí, veja só, eu estou com esse visual aqui selecionado e esse visual selecionado, então, a partir dele é que nós vamos alterar a interação dele com os demais, a interação dele com esse visual, a interação dele com esse visual, com esse, por exemplo, se a gente quiser. Então, como que a gente faz isso? Veja que aqui tem um botão, ó. Olha lá. Lembrando, o visual está selecionado e aqui tem um botão que está me dizendo que tipo de interação eu quero. Ah, eu quero que filtre. Então, olha o que vai acontecer agora. Agora, realmente, ele está filtrando. Então, quando eu clico no visual, ele vai lá e altera as informações. Veja que até o resultado aqui, ó, por exemplo, 1 milhão. Quando eu clico aqui, veja que ele alterou lá para 200. E aí, realçou, de fato, o filtro. Ok? Agora, uma outra coisa ainda que a gente pode melhorar é nesse visual, veja que nesse visual aqui está aparecendo os trimestres. Ó. Primeiro trimestre, segundo trimestre, até o quarto trimestre aqui e no final ele está dando total. Beleza. Como que a gente pode fazer para ter mais informações só dentro de um visual? E isso é uma outra situação. Ó. Dependendo, por exemplo, no Excel, às vezes você não consegue, às vezes não, em vários casos você não consegue, dentro de um só visual, de um só dashboard, ter mais informações nele. Por exemplo, aqui nós temos uma situação de drill down. Por exemplo, se eu quiser, eu tenho aqui os trimestres, e se eu quiser ver os meses dentro desses trimestres, ou seja, se eu quiser abrir essa informação. Nós temos aqui uma informação e se eu quiser olhar dentro dessa informação aqui, especificar mais o que eu tenho aqui dentro, simplesmente eu clico lá no drill down e olho só dentro desse visual. Veja que agora eu vou acessar os meses que estão dentro do quarto trimestre. Isso aqui funciona do mesmo jeito. Por exemplo, se eu tivesse a regional Rio Grande do Sul, e dentro da regional Rio Grande do Sul, então, por exemplo, aqui seria a regional Rio Grande do Sul. Isso aqui seria a regional Rio Grande do Sul. E eu quisesse avaliar apenas as filiais dentro do Rio Grande do Sul, eu clicaria aqui e ele me traria só as informações dentro do Rio Grande do Sul. E além disso, os visuais já filtraram os valores. Veja que eu vou voltar e ele vai alterar todas as informações aqui. Eu vou então adentrar a essa informação e veja que ele refez todo o cálculo só para esse filtro que a gente fez. Inclusive, agora se a gente quiser, por exemplo, verificar aqui dentro, por exemplo, se a gente quiser olhar só dentro desse mês, ele vai refazer de novo o cálculo. Inclusive, tivemos 2 vendedores de destaque no mês de dezembro. Se a gente quiser ver agora uma outra situação, a dica de ferramenta, para a gente passar o mouse aqui em cima e ela aparecer
mais informações aqui. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode colocar ainda mais, além desse, nós podemos colocar ainda mais um nível de informação aqui. Então, como que a gente faz isso? Veja que ele até tem aqui ó, uma informação, mas olha a forma como está aparecendo essa informação aqui. Ó. O mês não está, isso aqui não está muito claro, né? Não é muito apresentável, digamos assim, a informação como está aqui. A gente pode melhorar isso aqui através da dica de ferramenta. E como que a gente desenvolve uma dica de ferramenta, então? Nós temos que criar essa dica de ferramenta através de uma nova página. Então vamos fazer isso. Só que antes disso eu vou lá e vou desativar o editor de interações dos visuais. Veja que ele está aparecendo aqui, ó. Eu vou clicar lá, ó, e agora sim desativou. Legal, então vamos criar então essa dica de ferramenta. Como que faz isso? Cliquei aqui nesse mais. E aqui nesse mais, nós vamos... A primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, passo a passo, para criar a dica. Nova página, cria uma nova página. Quando você está na nova página, você precisa ir aqui, ó, nessa guia formato. Sem nenhum visual selecionado, não tem nada ainda nessa página, você vai na guia formato. Primeira coisa, você pode dar um nome, então. Isso aqui vai ser a página 1, você pode colocar como dica de ferramenta. Vai, não vou perder tempo com isso aqui. Não vou pensar em nome aqui. E aí, o mais importante aqui é você informar o tamanho da página, que para dica de ferramenta tem um tamanho melhor, e informar para o Power BI que essa página vai ser uma dica de ferramenta. Então, como que você faz isso? Aqui tem essa opção, a dica de ferramenta, ela precisa estar ativada. Se ela não estiver ativada, não vai funcionar. Então, dica de ferramenta, e aí coloca no tamanho adequado, no tamanho adequado para dica de ferramenta. Veja que o tamanho que está aqui é o tamanho 16:9, mas para a dica de ferramenta já tem um tamanho padrão aqui. Ó. Veja que vai alterar. Dica de ferramenta. Olha lá, ele alterou, ele criou um pontilhado aqui, ó. Tá vendo? Legal. O que a gente vai colocar nessa dica de ferramenta? Nós vamos colocar o produto mais vendido. Nessa dica de ferramenta, nós vamos inserir com uma foto o produto mais vendido. Então, vamos lá. Por parte, primeira coisa que a gente quer é um cartão com o nome desse produto. Então, vamos colocar aqui em cima esse cartão. E nesse cartão, e uma coisa, vou colocar, como o nosso fundo lá está preto, eu vou colocar aqui no fundo desse visual, no fundo dessa página, na verdade, um fundo preto. Então, olha lá, foi aqui em formato, segundo plano da página, veja que aqui está branco. Ó. Vou colocar aqui em preto. E vou colocar a transparência para 0. Nesse visual, nós vamos inserir, então, o produto, o nome do produto. Onde está o nome do produto? Na minha tabela, está aqui. Coloquei lá o nome do produto e vamos formatar ele. Eu não quero que tenha o rótulo de dados, eu só quero o nome do produto. Eu também não quero essa tela de fundo, eu quero que ele fique dessa forma e o rótulo eu quero que fique com a descrição em branco. Olha lá. E a gente pode ainda aumentar isso aqui para um tamanho 25. 25 acho que vai ficar muito grande, vamos colocar 22 aqui, vai. Beleza, então vamos colocar agora a foto desse nosso visual. E para fazer isso, precisa utilizar um visual que seja padronizado para fotos. Tem outro visual que funciona também, que é esse visual aqui, ó, cartão de linha múltipla, ele funciona também para fotos, mas eu vou colocar a imagem grid. E para colocar esse visual, você precisa ter uma conta no Power BI. Aqui no canal tem um vídeo que mostra como criar essa conta gratuita. Se você ainda não tem uma conta no Power BI, dá um confere no canal que tem eu vou deixar aqui no card para facilitar a vida, esse vídeo, para criar essa conta. Então, olha lá. Tá aqui o visual. Vamos inserir, então, nesse visual, a imagem do produto mais vendido. Ou seja, a gente quer que essa descrição aqui seja correspondente à foto que vai estar aqui, ok? E elas precisam se alterar de forma automática. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos inserir aqui da nossa tabela produtos, vamos inserir aqui em valores
aliás, em imagem, na URL da imagem desse visual, vamos inserir a coluna. E a coluna está dentro, aqui ó, local imagem, é essa coluna aqui, e aí ele vai me trazer todos os produtos que estão dentro dessa base. Ele traz todos. O que a gente vai fazer aqui? Vamos padronizar também esse nosso visual. Vou desligar o título e vou tirar a tela de fundo, ok? Beleza. Agora, que vem a situação. A gente falou que quer o produto mais vendido, então a gente precisa ter uma medida com a quantidade do produto mais vendido. Então, vou colocar aqui da minha tabela vendas. Para fazer isso, eu preciso indicar para o Power BI que em cada um desses visuais eu quero fazer então esse filtro. Como que a gente faz esse filtro? Vamos pegar aqui o produto da nossa tabela produtos, nesse visual, estou com ele selecionado, peguei o produto, coloquei de novo aqui em filtro do visual, não é filtro da página, não é filtro de todas as páginas, é filtro do visual. Esse filtro vai ser aplicado apenas no visual que está selecionado. Larguei aqui, o tipo de filtro, eu quero um filtro como N superior, eu quero um número superior, e aí você pode colocar aqui o número que você quer do produto mais vendido. No caso, a gente quer o primeiro. A gente quer só que traga a informação do primeiro produto mais vendido. Só que aí nós temos que informar através do que ele vai fazer essa avaliação. Se é através do primeiro mais vendido referenciando a faturamento ou referenciando a quantidade. Nesse caso, a gente falou que vai fazer quantidade. Então, peguei aqui a medida quantidade, soltei aqui e apliquei o filtro. Veja que o produto mais vendido ele já alterou aqui para JBL. Beleza, só que a gente falou que isso precisa ficar automático entre esses dois visuais. Então a gente precisa fazer o mesmo para o outro visual. A gente quer que nesse visual ele faça um filtro da URL, mesma coisa, N superior, número 1, a gente quer o produto, primeiro produto mais vendido, e coloquei aqui a quantidade. Apliquei o filtro e agora ele já traz aqui a informação. Pronto, nossa página da dica de ferramenta está pronta. E agora o que a gente faz? Nós precisamos indicar lá no visual que é para ele buscar as informações desta página. Então olha lá, dashboard de vendas, voltei, selecionei aqui o visual e nesse visual nós vamos colocar então a dica de ferramenta. Vamos lá em formato, aqui ó, em formato, e aqui em formato nós vamos aqui na opção dica de ferramenta. E aqui em dica de ferramenta, veja que ele está como tipo do relatório, aqui está certo, e a dica de ferramenta nós vamos colocar como dica de ferramenta, que é a própria dica de ferramenta que nós criamos aqui na página, ok? Se essa descrição aqui ó, tivesse como, por exemplo, vou alterar o nome aqui, vou colocar aqui Prod mais vendido. Veja que a informação que vai ficar lá é a informação da nomenclatura da página. Vou lá, em dica de ferramenta, ó, selecionei o visual, fui no formato e lá em página, ó, veja que ele alterou o nome. Ele está pegando o nome da página que nós estamos referenciando. Pronto. E agora, quando a gente passa o mouse em cima, veja que ele já traz a informação. Então, o que é essa informação? Em dezembro, o produto mais vendido foi o cooktop e 2 vendedores de destaque nesse caso. Ok? Por exemplo, se a gente pegar novembro, cara, novembro o produto mais vendido foi o Apple Watch 5 e o mais vendido já está lá o vendedor que mais agregou, né, que teve mais vendas realizadas, já vai ficar lá também. Então, aqui é o que eu queria referenciar dessa última parte. Em um visual, nós conseguimos ver muita coisa. A gente consegue ir filtrando por níveis de informação. Isso aqui, de certa forma, é uma hierarquia, né? Você vai perfurando mais os dados, ou seja, você aciona ele e perfura mais os dados. Vamos entrar no terceiro trimestre. No terceiro trimestre,
E aí, lá no terceiro trimestre, ele já traz as informações. Veja aqui, a melhor vendedora, tá lá de novo, a Ana, o produto mais vendido em julho, JBL4, o produto mais vendido em agosto, Apple Watch, e o produto mais vendido em setembro, Cooktop. Legal? Então, tá aí a forma de se fazer, né? Ó, resumindo o que a gente fez. Deixa eu desativar aqui, voltar esse aqui. Resumindo então, o que a gente fez? Nós criamos um parâmetro para que esse parâmetro trouxesse um resultado de forma automática, apenas alterando aqui o visual, ele já recalcula as informações. Lembrando que se você quiser o visual que você quer que essa variável altere, você precisa inserir a medida. Legal? Criamos uma dica de ferramenta, onde nós passamos o mouse em cima e ele já traz a informação essa dica de ferramenta nós criamos através de uma imagem dinâmica, mas isso pode ser criado também com outro gráfico, ou seja, quando você passar o mouse e ele trazer mais informações, ok? E editamos também a iteração visual. Legal? Voltamos aqui, vamos voltar isso aqui para zero e pronto. Chegamos então ao final desse vídeo. Mais uma dica para que você tenha resultados nesse canal, conteúdo para você ter o seu relatório em 30 segundos na palma da sua mão. Não fica passando trabalho aí com relatório manual, hein? Desenvolvendo o relatório de esperança. Relatório de esperança é o relatório que você faz e envia para alguém e reza para ninguém enviar um e-mail, ninguém te ligar dizendo a informação está errada, essa informação não faz sentido. Nesse canal, informações para você desenvolver os seus relatórios e poder acessar eles em 30 segundos na palma de sua mão, enviando isso aqui para a web e olhando pelo aplicativo do celular. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço.